Ó homens, se adorais a Muhammad, Muhammad está morto. Se adorais a Deus, Deus está vivo. Segundo um relato tradicional sunita, assim disse Abu Bakr, o primeiro califa do Islã após a morte do profeta Muhammad, fundador da religião islâmica e líder do estado de Medina. A morte do profeta Muhammad causou um abalo na Umma, a comunidade muçulmana, pois o cargo de liderança ficou sem ninguém. O cargo então foi ocupado pelos califas, considerados sucessores do profeta. Abu Bakr foi um antigo companheiro do profeta e o primeiro califa do Islã, um dos muitos homens responsáveis pela liderança da expansão árabe-islâmica para além da Península Arábica. E é sobre essa expansão que começaremos a falar na videoaula de hoje. Marhaba, ou em árabe, olá. Antes de tudo, quero desejar a todos um feliz 2017. Que este ano novo seja melhor que a bagaceira de 2016. Acho um pouco difícil, mas é o que temos, né? Também quero agradecer as curtidas, inscrições do canal, comentários, sugestões, críticas. Vamos continuar com essa interação, com essa troca de informações e conhecimentos, que assim o nosso canal vai se desenvolver. E quem ainda não se inscreveu e gostou dos vídeos, está gostando e quer se inscrever, é só clicar no link ali embaixo. Na videoaula de hoje, vamos falar sobre o califado ortodoxo, ou em árabe, califado Rashidun, que os sunitas chamam de califado corretamente guiado ou califado bem encaminhado. Vamos continuar tratando da história islâmica em cada videoaula, um pouco em cada videoaula, passo a passo. Como tratamos na videoaula anterior, o profeta Muhammad fundou o estado de Medina e a religião islâmica. Ele consolidou o estado de Medina por meio de conquistas militares, acordos econômicos e pregação religiosa. Ele faleceu em 632 e aí a história da Umma, a comunidade muçulmana, começa a mudar. Houve um período de abalo com sua morte, pois o cargo de liderança da comunidade ficou vazio. Algumas fontes dizem que antes de falecer, o profeta deixou a chefia da comunidade com Abu Bakr, seu antigo companheiro. Outras fontes dizem que um círculo íntimo do profeta escolheu Abu Bakr como califa. Califa é uma palavra que podemos entender como sucessor do profeta, uma sucessão política, não exatamente religiosa, mais à frente vamos entender. Abu Bakr era sogro de Muhammad e seu antigo companheiro. Foi o primeiro califa do Islã. Ele governou de 632 a 634, iniciando o chamado califado ortodoxo ou Rashidun, que vigorou até 661, ou seja, por 29 anos. Ele foi o primeiro de 4 califas. Os outros 3 foram Umar, que governou de 634 a 644, Uthman, que governou de 644 a 656, e Ali, que governou de 656 a 661. Nesse período, o Islã, enquanto religião e Estado, se expandiu para além da Península Arábica, para as regiões do Oriente Médio e do Norte da África. Já no período de Umar, podemos sim falar de Império Islâmico. A capital ainda era Medina, o estado de Medina, mas já podemos falar sim em Império Islâmico, pois a extensão de terras de domínio desse império era para além da Península Arábica. Já falei que o termo califa pode ser entendido como sucessor do profeta. A palavra, na verdade, quer dizer sucessor. E agora vamos entender um pouco mais sobre esse termo. O equivalente técnico ao termo califa era imã supremo. O equivalente honorífico era príncipe dos crentes. O califa era o sucessor do profeta em termos políticos, não religiosos. Como eu disse na aula anterior, a mensagem religiosa, a última mensagem religiosa para o Islã foi entregue a Muhammad. Então os califas não eram receptáculos, não recebiam mensagem religiosa e nem eram porta-vozes da religião. A autoridade deles era política, embora eles mantivessem sim uma aura de santidade e de escolha divina. O termo califa vem da palavra árabe halifa, que, como eu disse antes, quer dizer sucessor. Eu falei halifa com o ha arranhado na garganta, porque esse é o termo mesmo árabe. Na questão de transliteração para o português, que se adotou o ka, então, por convenção, se adotou chamar de califa, até porque o som ha não existe em nossa língua. E a título de curiosidade, na videoaula anterior eu usei e nesta eu estou usando o sistema de transcrição do professor Helmi Nasser. O professor Helmi Nasser é professor de estudos árabes e islâmicos da USP e fez a tradução do Alcorão.
A edição dele se chama Tradução do Sentido do Nobre ao Corão e foi publicada em 2005 pelo Complexo Real da Arábia Saudita em Medina. Os 4 primeiros califas eram ligados ao profeta por laços matrimoniais e sanguíneos. Por exemplo, Abu Bakr e Umar eram seus sogros. Uthman era seu genro. Ali era seu genro e primo. Eles basearam seu comportamento no profeta e também no Alcorão. Por meio de conquistas militares, acordos econômicos e pregações religiosas, eles expandiram seus domínios para o Oriente Médio, abarcando Palestina, Síria, Irã e Iraque, e pelo norte da África, abarcando os litorais da Líbia e do Egito. Como eu já disse, a capital desse império, a partir de Umar, podemos sim chamar o estado de Medina de um império, a capital desse império era em Medina, não em Meca, como muitos podem pensar. Meca era e ainda é apenas, entre aspas, a principal cidade santa do Islã. Vou agora destacar o fato de que a expansão árabe-islâmica foi um fenômeno avassalador, rápido e eficiente, pouco visto na história humana. E vou explicar seus motivos. Primeiramente, vamos lembrar o contexto histórico mencionado na videoaula anterior. Quem não viu, dá uma escapulidinha para lá. Depois, vamos mencionar que descobertas arqueológicas descobriram que o mundo mediterrâneo, ou seja, a região em torno do mar Mediterrâneo, estava em declínio no século VII. Por que essa região estava em declínio? Devido às invasões germânicas, ou bárbaras, como os romanos chamavam os povos germânicos, a não manutenção de terraços e obras agrícolas e ao enfraquecimento do comércio. Então era um mundo em declínio. E além disso, vamos lembrar dos 2 principais impérios naquele contexto, o Império Sassânida, onde hoje é o Irã, e o Império Bizantino ou Império Romano do Oriente. Esses 2 impérios estavam enfraquecidos devido a anos sofrendo com pestes e anos de guerras entre si. Então, em um mundo enfraquecido e em declínio, os árabes se expandiram. Esses árabes que se expandiram não eram uma tribo desorganizada, um bando de malucos e selvagens. Não, já era uma força política e militar organizada. Unidades políticas árabes foram criadas no século VII para defender as fronteiras dos impérios sassânida e bizantino. Ou seja, havia sim relações entre o Império Bizantino e o Império Sassânida, com algumas tribos árabes que serviam de proteção de segurança nas fronteiras desses impérios. Qual a consequência disso? A consequência é que essas tribos árabes adquiriram experiência política e militar. Portanto, os árabes responsáveis pela expansão árabe-islâmica não eram desorganizados, era uma força coesa, política e militar forte. Além disso, tem a questão do camelo, o tradicional animal de montaria dos árabes. Em campanhas militares em espaços amplos, o camelo é mais vantajoso que o cavalo. Além disso, Albert Urani destaca a convicção dos árabes, ou seja, a mentalidade de estar fazendo algo certo perante Deus. Essa convicção dos árabes, deu a eles uma força única na história. Fora mencionar esses fatores históricos, temos que levar em conta a relação dos árabes muçulmanos, conquistadores, expansores de um império, com populações de outras etnias e outras religiões. Vamos entender melhor as relações entre os árabes muçulmanos da expansão com os povos de outras etnias e outras religiões. Eu já disse que os muçulmanos baseiam seu comportamento no comportamento do profeta e também baseiam no Alcorão. O início do capítulo 2, versículo 256 do Alcorão diz: não há compulsão na religião, ou seja, um muçulmano não pode obrigar ninguém a se converter ao Islã. Logo, o Alcorão prega a tolerância com outros povos. E judeus e cristãos no Alcorão têm um tratamento especial. Eles são chamados de o povo do livro, fazendo menção às suas escrituras sagradas, no caso do judaísmo, a Torá, e no caso do cristianismo, a Bíblia. Sendo assim, com exceções das disputas militares inerentes a uma conquista, inerentes a um império em expansão, os administradores árabes muçulmanos toleravam povos de outras etnias e de outras religiões em seus domínios. E como aconselha o capítulo 9, versículo 29 do Alcorão, era cobrado um imposto a mais para não muçulmanos, ou seja, um não muçulmano poderia sim viver em território islâmico, em território de soberania islâmica, desde que entrasse em acordo com esse império. Esse acordo envolvia o pagamento de impostos a mais.
Para judeus e cristãos, esse imposto era chamado de al-jizya. O que ele garantia? Esse imposto ia para os cofres do Estado e garantia proteção à população pagante desse imposto. Então eram feitos esses acordos. Grandes relações de tolerância e coexistência pacífica foram observadas na Espanha medieval. Sobre isso vamos ter uma videoaula específica. Outro fator importante nessa relação entre árabes, muçulmanos e outros povos. Albert Urani diz que os povos daquele contexto, pouco se importavam se eram dominados por gregos, árabes ou iranianos, desde que tivessem segurança, paz e impostos razoáveis. E foi exatamente isso que os conquistadores árabes muçulmanos levaram a esses povos. Segurança, com o pagamento do imposto a mais, paz e tolerância. O imposto garantia até autonomia legal para esses povos, desde que alguma questão legal não envolvesse um muçulmano. Se envolvesse um muçulmano, aí sim, a lei islâmica tomava de conta daquele assunto. Se não envolvesse um muçulmano, aquele povo tinha autonomia para gerir suas questões legais. Além disso, de início, esses novos conquistadores árabes cobravam menos impostos que os antigos soberanos sassânidas ou bizantinos. Ou seja, certa terra sob soberania do Império Bizantino ou do Império Sassânida cobrava o imposto X e os árabes, de início, cobraram menos impostos. Então isso favoreceu as relações entre esses árabes e os povos conquistados. Tamara Sonno faz a seguinte observação: não havia uma obrigação à conversão religiosa ao Islã, claro, mas havia um incentivo econômico e social, pois os não muçulmanos pagavam mais impostos. Além disso, no todo, quero destacar que os conquistadores árabes muçulmanos, com exceções dos episódios de conquista militar envolvendo belicismo, se preocupavam em levar para as terras conquistadas justiça e igualdade. Porque um dos princípios do Alcorão é justamente a justiça, igualdade entre os homens e redução da pobreza. Muito já falamos sobre o Alcorão. Chegou a hora de falarmos um pouco da sua história. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Tenho aqui comigo a edição que eu falei do Alcorão anteriormente, tradução do sentido do nobre Alcorão, feita pelo professor Helmi Nasser, da USP. Segundo a tradição religiosa, a mensagem divina, o discurso de Deus, foi revelado a Muhammad num período de 23 anos, período no qual ele ditou as palavras recebidas aos seus companheiros. Os companheiros guardaram essas palavras na memória, em omoplatas de camelos, em pedras e em papiros. Em 633, após a batalha de Yamama, Abu Bakr ordenou a compilação do Alcorão. Essa tarefa de compilação foi seguida pelos seus sucessores, Umar e Uthman. No período de Uthman, de 644 a 656, o Alcorão foi compilado. Então, essa versão canônica atual que temos hoje foi compilada pela primeira vez em meados do século VII, durante a soberania do califa Uthman. O termo Alcorão vem do árabe al-Quran, que pode ser entendido como a leitura, a recitação, pois o Alcorão é lido de forma recitada, praticamente cantada. O livro contém 114 capítulos e 6.236 versículos. Contém princípios gerais da vida, tanto no campo privado quanto no campo social. E como foi revelado em 23 anos, em contextos específicos, precisa ser lido e entendido levando em conta essa contextualização da revelação ao profeta Muhammad. Se foi revelado em certa cidade, em que ano, em qual situação, uma situação de guerra ou de paz ou de pregação religiosa e assim vai. E também precisa ser entendido segundo todo um corpo de obras legislativas que vieram depois do Alcorão. Acontece que durante o período do califado ortodoxo, o Islã ainda não estava consolidado enquanto sistema legal. Isso iria aconteceu depois, posteriormente. Como eu disse antes, o Alcorão aceita revelações anteriores feitas a outros povos, como feitas a judeus e a cristãos. Tanto que 1/3 das histórias narradas neste livro podem ser encontradas na Bíblia. O Alcorão registra a língua árabe em sua forma clássica, chamada de Fusha.
fazendo uma comparação por alto, assim como os Lusíadas de Camões registram o português em sua forma clássica. Então, os Lusíadas é um marco para a língua portuguesa e o Alcorão também é um marco para a língua árabe. Mas, claro, o Alcorão tem toda uma conotação religiosa envolvida que os Lusíadas não têm. O árabe clássico deu origem ao árabe literário moderno, utilizado nos meios de comunicação nos países árabes, e ao árabe falado ou árabe coloquial, chamado de amia, mais usado durante o cotidiano. Mas o árabe clássico também pode ser entendido durante o cotidiano nos países árabes e é a língua no contexto da liturgia, das relações religiosas, dos rituais religiosos. Segundo o estudioso Joseph Puig Montada, o árabe clássico é semelhante ao árabe falado pelos beduínos antes do advento do Islã. Albert Urani também concorda com ele e ambos concordam que, no século IX, os gramáticos chegavam a recorrer aos beduínos para tratar questões da língua, como dúvidas e disputas sobre algum conhecimento. O árabe clássico também tem semelhanças com a poesia pré-islâmica, mas isso requer todo um estudo à parte. O importante a destacar aqui é que todo o império difunde sua língua, e foi isso que o Império Árabe Islâmico fez, difundiu sua língua. Por exemplo, convertidos ao Islã de origem não árabe tinham que aprender árabe para ler o Alcorão. E isso contribui muito para a difusão da língua, que foi um marco do mundo islâmico, ou mundo árabe islâmico. Agora eu comecei a tratar do Alcorão e sua relação com a expansão da língua árabe. Mas, segundo Albert Urani, havia tribos árabes na Síria e no oeste do Iraque antes do advento do Islã, que contribuíram para essa expansão da língua. Para Montada, essas tribos assentadas além da Península Arábica não contribuíram muito para a expansão da língua. Vimos até aqui dois sentidos para a palavra árabe. Pode fazer menção tanto a um nascido na Península Arábica, quanto a alguém que fala árabe. Mas é importante não confundir árabe com muçulmano. Como o Islã nasceu na Península Arábica, claro que o Islã tem muito da cultura árabe. E muitos árabes são muçulmanos, mas não é sinônimo, pois o Islã se expandiu mais do que a cultura árabe. Tanto é que o mundo islâmico hoje é maior que o mundo árabe. Vamos comparar nos dois mapas. Primeiramente, o mapa do mundo árabe e agora o mapa do mundo islâmico. Você pode ver que o mundo islâmico é bem mais abrangente que o mundo árabe, apesar da relação íntima entre as duas culturas. Os 4 países com maior número de muçulmanos, por exemplo, não são de cultura predominantemente árabe. Esses países são, em ordem decrescente de número de muçulmanos, Indonésia, Paquistão, Índia e Bangladesh. No modo geral, quanto mais fiéis o Islã conseguia, mais a língua árabe se expandia. Mas isso não foi assim sempre. No começo, a relação foi diferente. Por exemplo, os conquistadores árabes assumiram territórios que eram governados antigamente pelos bizantinos ou pelos sassânidas e herdaram essa população. A língua árabe, de início, foi estranha a esses povos. Então, nos primeiros tempos de conquista islâmica, a administração árabe, por exemplo, utilizava as línguas desses povos, como o latim, o cópita e o persa. Só com o tempo, com a maior expansão do Islã, que o árabe passou a ser usado na administração e no cotidiano, substituindo as línguas locais. Ele foi usado no cotidiano, principalmente no Ocidente Islâmico, ou Al-Andalus, que vamos ver posteriormente. Além disso, não podemos esquecer que todo império leva consigo a sua língua, difunde a sua língua. E o Império Islâmico fez isso. Ele levou consigo uma massa arabófona, ou seja, uma massa de falantes de árabe de uma península arábica superpovoada para as terras conquistadas, causando assim a difusão da língua árabe. Os califas ortodoxos criaram a base de uma administração civil, mas com o tempo surgiram problemas na comunidade que não puderam ser resolvidos. É interessante notar que o Islã ainda não estava consolidado enquanto sistema legal. Além disso, os califas eram vistos mais como árbitros e conselheiros do que como soberanos. Tinham poder apenas de tomar decisões. Sem contar que os governadores da Síria e do Iraque queriam cada vez mais distância de Medina e independência. Esses conflitos foram a semente para a futura separação dos muçulmanos entre sunitas e xiitas, que vamos ver futuramente. Os conflitos entre os califas ortodoxos se deram principalmente na questão da sucessão, que não era hereditária, ou seja, de pai para filho. Mas mesmo assim, alguns califas
escolhiam como sucessores membros de sua família, o que geravam disputas. O palco principal dessas disputas eram as cidades-acampamento. O que eram as cidades-acampamento? Eram acampamentos militares que surgiram durante a expansão islâmica e que deram origem a futuros núcleos urbanos ou cidade, como Basra e Kufa no Iraque e Cairo no Egito. Logo, podemos ver a guerra civil como uma característica do califado ortodoxo. Umar, por exemplo, foi morto por motivo de vingança pessoal. Uthman, em uma revolta em Medina apoiada por soldados do Egito. Seu sucessor, Ali, entrou em conflito com os parentes de Uthman. Ali e seus companheiros ficaram sediados em Kufa e os parentes de Uthman em Basra. Ali venceu essa disputa, mas depois teve que enfrentar Muawiyah, governador da Síria e parente próximo de Uthman. Na batalha, optaram por uma arbitragem, uma trégua, escolhendo delegados dos dois lados. Alguns seguidores de Ali viram isso como errado, pois consideraram que era a submissão da vontade de Deus à vontade dos homens. Com o tempo, o poder de Ali foi enfraquecendo e ele acabou sendo assassinado em Kufa. Com a morte de Ali, Muawiyah, governador da Síria, da dinastia Omíada, se proclamou califa em 661. Foi o início da dinastia Omíada, que durou até 750. E sobre essa dinastia falaremos na próxima videoaula. Até lá e que a paz esteja com todos.